Então, quero convidar a igreja para estarmos meditando em Atos, capítulo 28. Eu vou fazer a leitura na versão da NVI, que eu acho que é uma versão que fica bem claro, para que possamos entender. Amém, igreja? Diz assim na palavra do Senhor: uma vez em terra, descobrimos que a ilha se chamava Malta. Os habitantes da ilha mostraram extraordinária bondade para conosco. Fizeram uma fogueira e receberam bem a todos nós, pois estava chovendo e fazia frio. Paulo ajuntou um monte de gravetos. Quando os colocava no fogo, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se à sua mão. Quando os habitantes da ilha viram a cobra agarrada na mão de Paulo, disseram uns aos outros: certamente este homem é assassino, pois tendo escapado do mar, a justiça não lhe permite viver. Mas Paulo, sacudindo a cobra no fogo, não sofreu mal nenhum. Eles, porém, esperavam que ele começasse a inchar ou que caísse morto de repente. Mas, tendo esperado muito tempo e vendo que nada de estranho lhe sucedia, mudaram de ideia e passaram a dizer que ele era um Deus. Próximo dali, havia uma propriedade pertencente a Públio, o homem principal da ilha. Ele convidou-o a ficar em sua casa e por 3 dias bondosamente nos recebeu e nos hospedou. Seu pai estava doente, acamado, sofrendo de febre e disenteria. Paulo entrou para vê-lo e depois de orar, impôs-lhe as mãos e o curou. Tendo acontecido isso, os outros doentes da ilha vieram e foram curados. Eles nos prestaram muitas honras, e quando estávamos para embarcar, forneceram-nos os suprimentos que necessitávamos. Oh, glória a Deus, aleluia. Pai amado, Deus santo, maravilhoso, querido, Deus misericordioso, oh glórias. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, pela oportunidade, Pai, que o Senhor hoje nos concede de estarmos reunidos para ouvirmos a Tua palavra. Pai, eu peço que seja o Teu Espírito Santo, Pai, ministrando esta palavra para a Tua igreja, Senhor, nos dando o alimento que vem do céu para nos fortalecer, para nos renovar, para nos ensinar. E eu seja apenas instrumento usado por Ti para cumprir os Teus propósitos, Pai. Ah, Deus, abençoa o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pode tomar o teu assento. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, Paulo, ele foi perseguido. Por quê? Porque ele se dispôs a cumprir o seu chamado. Paulo foi chamado para levar a palavra de Deus aos gentios. Aleluia. Porque o entendimento naquela época é que a palavra de Deus era reservada somente para o povo de Israel. E Paulo foi chamado por Deus para quebrar esse paradigma e para levar a palavra de Deus a todas as pessoas. E essa era inclusive uma ordem de Jesus. Jesus, ele deu uma ordem aos discípulos dizendo: vão e preguem a palavra a toda a criatura. Aleluia. Essa foi a ordem de Jesus, mas os judeus religiosos da época entendiam que não era assim que deveria ocorrer, e Paulo não quis ceder ao que os religiosos falavam e pressionavam, porque ele era alguém que estava sob a orientação e direção de Deus. Glória a Deus. E amados, quando nós nos dispomos a fazer aquilo que Deus nos determina, tenha essa certeza, porque vai vir perseguição. Vai vir perseguição. Pode vir até tribulação, assim como veio na vida de Paulo. Mas por que isso acontece? Porque o inimigo da nossa alma, ele não vai ficar de braços cruzados enquanto você se dispõe a ser um soldado de Cristo. Ele não vai ficar de braços cruzados.
Mas eu entendo uma coisa: o teu general, ele garante que o inimigo não prevalecerá contra a igreja do Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Então não desanima não, nunca desista de fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. Ainda que venha oposição, ainda que venha tribulação, siga na direção que Deus determinou para que você venha seguir. Glórias a Deus! Oh, glórias a Deus! Nunca desista por causa das afrontas do inimigo. Nós vemos Paulo falando em Atos capítulo 26 e os versículos 16 até o versículo 18. Paulo estava falando com um rei chamado Agripa, e olha só o que ele disse. Ele disse que Jesus disse assim para ele: agora levante-se, fique de pé. Eu lhe apareci para constituí-lo servo e testemunha do que você viu a meu respeito e do que lhe mostrarei. Eu o livrarei do seu povo e dos gentios, aos quais eu o envio, para abrir-lhe os olhos e convertê-los das trevas para a luz, e do poder de Satanás para Deus, a fim de que recebam o perdão dos pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Glória a Deus, aleluia. Paulo estava dizendo para Agripa o seu chamado, aquilo que Jesus disse para ele quando ele teve um encontro com Jesus. E Jesus disse para ele: levante-se, fique de pé, porque eu te chamei para te constituir como servo, para, aleluia, abrir os olhos de todas as pessoas que estão nas trevas e trazê-las para a luz. Eu estou te enviando para os gentios, aqueles que ainda não conhecem a mim, para que você fale de mim para eles. Glórias a Deus. Essa era a missão de Paulo. Glórias a Deus. E esse foi o motivo pelo qual ele foi preso, por fazer a obra e a vontade de Deus. E o que ele fez que o levou à prisão? Ele começou a pregar para gregos, para os gentios, e ele começou a trazer essas pessoas para dentro do templo. Glórias a Deus. E quando os judeus religiosos viram isso, se revoltaram, falaram que ele estava profanando o templo, trazendo aquela gente para dentro do templo. Foi isso que aconteceu e que levou ele a ser preso. Glórias a Deus. E eu já quero trazer até uma reflexão, fazendo uma pausa agora, para que nós tenhamos cuidado para não julgar. Temos que ter cuidado para não julgar. Nós temos que ter o cuidado para receber todas as pessoas que Deus colocar diante de nós. Porque Deus, ele quer usar a tua vida para resgatar aquela alma. Porque aquela alma, ela é muito importante para Deus. Glórias a Deus. Não importa o que a pessoa fez, não importa o que a pessoa é. Nós não fomos chamados para sermos juiz. Nós fomos chamados para servir. Glória a Deus. Porque nós estamos sujeitos, né, a agir dessa forma. Se nós vemos uma pessoa muitas vezes drogado, embriagado, ou alguém que está totalmente fora dos padrões que Deus estabeleceu, né? Glórias a Deus. Muitas vezes a gente se afasta, mas o que Deus quer é que a gente se aproxime dele e leve a palavra para aquela pessoa. Nós não podemos agir como aqueles religiosos. Amém? Amém. Aleluia. Oh, glórias a Deus. E quando Paulo foi preso, ele era cidadão romano. E como cidadão romano, ele apelou para ele ser levado até Roma, porque era direito de todo cidadão romano ser julgado por César, em Roma. Isso era um propósito de Deus também. Deus, ele queria que Paulo fosse até Roma, porque era propósito de Deus que a palavra do Senhor chegasse até lá. E Deus usaria então Paulo para levar a palavra de Deus aos romanos. Era um propósito de Deus. Aleluia. E muitas vezes
Pode acontecer nas nossas vidas de nós passarmos por determinadas situações porque Deus permite que nós passemos por elas para cumprir um propósito dele através das nossas vidas. Porque, pensa bem, como é que nós vamos encorajar uma pessoa que está sendo afligido se nós nunca passamos por uma experiência de livramento ou de aflição? Como é que nós vamos chegar para uma pessoa e levantar o ânimo dela, né? Fazer com que ela acenda a fé dentro dela? Ela está passando por aquilo e a gente fala de uma forma sem entender o que está acontecendo com ela. Mas muitas vezes Deus permite que a gente passe por situações para que nós tenhamos experiência com Ele, para levar outras pessoas a vencer também as dificuldades que elas atravessam. Paulo então ele foi levado em um navio que ia então para Roma, com o propósito de chegar até Roma e ser então apresentado a César. E naquele navio, Paulo ele foi entregue para um centurião. O que é um centurião? Centurião é um oficial que comanda 100 soldados, é um centurião. E Paulo então foi entregue aos cuidados daquele centurião para ser levado naquele navio até Roma. E quando eles estavam navegando naquele navio, passando numa cidade chamada Creta, Deus avisou a Paulo que eles não deveriam seguir viagem naquele momento. Deus revelou a Paulo para que aquela viagem fosse interrompida por um tempo. Deus avisou a Paulo. E Paulo então foi revelar isso para o centurião. Ele chegou para o centurião e falou: olha, eu sou homem de Deus. E Deus me revelou que nós não devemos prosseguir agora. Deus pediu para que nós parássemos um pouco. Não devemos seguir essa viagem nesse momento. O centurião ouviu o que o Paulo disse, mas ele foi lá conversar com o comandante do navio, ele foi conversar com o dono do navio e falou para eles o que Paulo havia falado. E eles falaram: olha, vai dar conversa, vai dar ouvido para esse preso. Vamos seguir sim, não tem problema nenhum. Você está vendo o tempo? Está tudo normal, o vento está normal, olha o céu aí aberto, vamos seguir viagem. E o centurião falou: então tá, vamos seguir viagem. E continuaram a seguir viagem. Louvado seja Deus. Oh, glórias a Deus. Sabe, muitas vezes Deus, Ele também nos revela, assim como revelou para Paulo, muitas vezes Deus também nos revela situações que nós devemos evitar. O Espírito Santo que nos convence da justiça, do pecado, do juízo, Ele também nos dirige nesses momentos para que nós evitemos algumas situações. Eu creio que isso já aconteceu com você. Aleluia! De você ter uma revelação de Deus para tomar uma atitude ou para não fazer algo. Glórias a Deus. E que bom se você deu ouvidos, porque você viu que deu tudo certo. Mas se você não deu ouvidos, você pode ter percebido também que as consequências não foram nada boas, não é? Nós temos também essas experiências com Deus. Glórias a Deus. Aleluia. E sabe como que Deus também nos revela? Através da oração. Quando você está falando com o Senhor nas suas orações e pedindo direção, você tem a resposta de Deus. Aleluia. Se você tem algo para você realizar e fala: Senhor, eu quero te apresentar esse meu planejamento, eu quero te apresentar essa causa e eu peço que o Senhor me oriente. Deus vai te dar direção. Se é algo que você planeja fazer, sabe, você vai sentir paz no teu coração. Depois que você orar, glórias a Deus, dando confirmação de Deus para você seguir em frente. Mas se Deus não estiver aprovando aquilo que você apresentou a Ele, você vai perder o sono, você vai tirar a tua paz. Isso quer dizer então que Deus não está nesse negócio. Quer dizer que Deus não tem esse projeto para você, esse propósito para você. Quer dizer que você então deve mudar de rumo, mudar de direção. Aleluia. Sempre esteja sensível ao que o Espírito Santo te diz. Esteja sempre sensível à voz do Espírito Santo de Deus. Glórias a Deus.
E se você também sentir essa necessidade de uma confirmação, fala com os teus líderes, conversa, fala, olha, eu estou passando por essa situação e eu preciso de uma direção de Deus. Eu gostaria que o Senhor me ajudasse em oração. Eu gostaria que a irmã me ajudasse em oração. Apresenta isso também diante de Deus. Eu preciso de uma resposta. Glórias a Deus. E Deus vai revelar. Deus vai revelar. A palavra de Deus diz que a oração dos justos, ela pode muito em seus efeitos. Glórias a Deus. Deus vai te dar direção. Em Amós, também no capítulo 3, no versículo 7, está dizendo que o Senhor, Ele não faz coisa alguma sem revelar o seu plano aos seus servos e aos profetas. Glória a Deus. Sabe por que Deus faz isso? Porque Ele quer nos preparar, aleluia, para alcançarmos os propósitos que Ele tem para nossas vidas. Aleluia. Então Ele nos revela a vontade dEle, para nos preparar, para nos direcionar, para nos guiar em direção àquilo que Ele já tem preparado para nós. Amém, igreja? Glória a Deus. Mas muitas vezes também acontece o que aconteceu aqui nessa situação que nós lemos. Paulo, ele foi obediente ao que Deus revelou para ele, e ele então agiu segundo Deus determinou, indo falar com o centurião. Só que o centurião não deu ouvidos para aquilo que ele disse. Sabe, isso pode acontecer também nas nossas vidas, de nós sermos usados por Deus para aconselhar alguém, para dar uma palavra de Deus que vai dar uma direção para alguém, e aquela pessoa não dá ouvidos. Muitas vezes Deus nos usa para abrir os olhos daquelas pessoas que não estão enxergando o buraco para onde elas estão indo. E aí você fala, olha, Deus está me dizendo que ali tem um buraco, você não vai por essa direção, eu vou, e a pessoa cai. Não é? Porque não deu ouvidos. Aleluia, glórias a Deus. Mas o grande problema é que muitas vezes essas pessoas a que eu estou me referindo são pessoas que estão ligadas a nós. São pessoas que até moram conosco. São pessoas que o que ela faz também acaba nos afetando. Pode ser um filho, pode ser um cônjuge que está fazendo algo errado e você vai e conversa na direção de Deus, orienta, aconselha, e a pessoa não dá ouvidos e continua no erro. Isso pode acontecer. E quando isso acontece, vem as consequências. Só que as consequências, ela não atinge só aquela pessoa, ela também atinge a você e a mim, porque nós estamos envolvidos com aquela pessoa. Nós estamos ligados com aquela pessoa. Isso aconteceu com Paulo. Em Atos 27, nos versículos 14 e 15, nós lemos assim: pouco tempo depois, desencadeou-se da ilha um vento muito forte, chamado Nordeste. Em algumas versões vai estar dizendo que o nome desse vento é Euroaquilão, que é um vento muito forte, que sopra sobre o mar Mediterrâneo, e muitas vezes ele também é chamado de tufão. Não chega a ser um furacão, mas é um vento muito, muito, muito forte, que forma até um redemoinho. Isso aconteceu no mar. Então você imagina esse vento forte agitando as ondas, agitando o mar. Aleluia. O navio ele começou então a ser açoitado pelas ondas. O navio começou a ser destruído, começou a entrar água dentro do navio, e veio desespero em todas as pessoas que ali estavam. Eles então começaram a pegar a carga, eles estavam levando trigo, que era algo que era muito precioso naquela época, mas eles não quiseram saber. Eles começaram a pegar aquele trigo, aquela carga, e jogar no mar, para ver se aliviava o peso do navio, para ver se o navio não afundava. E eles começaram a fazer de tudo para tentar suportar aquela situação, mas nada adiantava. Nada adiantava. No versículo 15 diz: o navio foi arrastado pela tempestade, sem poder resistir ao vento. Assim, cessamos as manobras e ficamos à deriva. Então chegou o momento que eles falaram: não há mais nada que nós possamos fazer. Desistiram. O navio ficou à deriva e eles ficaram sem esperança. Louvado seja Deus. E olha, muitas vezes as consequências dos atos de pessoas que estão ligadas a nós,
elas também podem nos fazer enfrentar ventos fortes. Elas podem nos fazer enfrentar uma tribulação que atinge a gente de uma forma que a gente também se sente assim, impotente diante daquilo. No versículo 20 diz: não aparecendo nem sol nem estrelas por muitos dias, e continuando a abater-se sobre nós grande tempestade, finalmente perdemos toda a esperança de salvamento. Muitas vezes isso pode acontecer também conosco. Mas olha, nunca perca a tua esperança. Nunca perca a tua fé. Glórias a Deus. Vá para a oração. Creia no Deus que você serve. Creia que Ele é poderoso para te livrar de toda e qualquer situação. Creia que Ele é poderoso para reverter qualquer quadro. Aleluia. Por mais difícil que pareça aos nossos olhos, apresente ao Senhor em oração. Paulo fez isso. Ele foi para a oração e clamou a Deus. Glória a Deus. Mas entenda, Paulo, ele estava sob um propósito de Deus. Ele tinha que chegar a Roma. Era o propósito de Deus. E Paulo recebeu essa confirmação do anjo que Deus enviou, dizendo: Paulo, fica tranquilo, você está debaixo de um propósito, não vai acontecer nada com você, aleluia, e nem com as pessoas que estão nesse navio. Glória a Deus, aleluia. Em Atos 27, dos versículos 21 até o 25, diz assim: visto que os homens tinham passado muito tempo sem comer, Paulo levantou-se diante deles e disse: os senhores deviam ter aceitado o meu conselho e não partir de Creta, pois assim teriam evitado esse dano e esse prejuízo. Mas agora recomendo-lhes que tenham coragem, tenham ânimo, pois nenhum de vocês perderá a vida, apenas o navio será destruído. Porque ontem à noite apareceu-me um anjo de Deus, do Deus a quem eu pertenço e a quem eu sirvo, e disse-me assim: Paulo, não tenha medo, é preciso que você compareça perante César. Deus, por sua graça, deu-lhe as vidas de todos os que estão navegando com você. Assim, tenham ânimo, senhores, creiam em Deus. Eu creio em Deus, que acontecerá do modo como me foi dito. Glória a Deus. Aleluia. Paulo então falou para todos aqueles que estavam no navio: não tenham medo. Aleluia. Eu sirvo a um Deus poderoso, e o que Ele fala, Ele cumpre. Glória a Deus. Oh, glória. Aleluia. E nós também precisamos confiar no Deus a que nós servimos. Nós precisamos crer no que Ele diz. Nós precisamos crer no que Ele representa nas nossas vidas. Não se desespere, não perca a tua fé. Confia no Senhor. Aleluia. Mas adiante no versículo 41 diz: mas o navio encalhou num banco de areia, onde tocou o fundo. A proa encravou-se e ficou parada, ficou imóvel, e a popa foi quebrada por causa da violência das ondas. O navio começou a se despedaçar naquele momento. Os soldados resolveram matar os presos, para impedir que algum deles fugisse, jogando-os ao mar. Já estavam bem perto da ilha, quando o navio começou a se despedaçar. E os soldados disseram para o centurião: ei, você sabe, né, centurião, que se algum desses presos fugir, é pena de morte para nós. E era uma lei daquela época. Se havia algum prisioneiro sob a responsabilidade de alguém, e aquele prisioneiro fugisse, aquela pessoa que era responsável pelo prisioneiro seria morta. Era a lei. E eles então falaram: olha, vamos matar esses prisioneiros para que eles não fujam. Mas sabe, o centurião, ele foi uma pessoa que ele entendeu alguma coisa com toda essa experiência. Ele entendeu que Paulo havia dado para ele uma revelação de Deus, que ele não ouviu. Por isso, tudo aquilo aconteceu. Ele entendeu que eles ficaram dias no mar. Foram 17 dias. 17 dias eles ficaram sob aquela tempestade. 17 dias. E ele entendeu que nesse tempo todo, Deus
guardou eles. Deus não permitiu que o navio naufragasse. Deus não permitiu que nenhum deles viesse a morrer durante todos aqueles 17 dias, passando por tudo aquilo. E ele ouviu Paulo dizer que nenhum perderia a vida, que todos chegariam na ilha. O navio se perderia, mas a vida de todos seria preservada. Ele entendeu isso. Você está vendo como muitas vezes a gente fala com alguém, parece que a pessoa não está nem aí para o que a gente está falando, mas ficou algo dentro dela. Você pôs uma semente ali. Glórias a Deus. Você está entendendo, aleluia, que em determinado momento aquela semente pode germinar e a pessoa pode começar a crer naquela palavra que Deus te usou para falar para ela. Por isso que nós não podemos desistir nunca de levar a palavra para as pessoas. Alguns versículos antes, em Atos 27, 31, Paulo havia dito para o centurião e também para os soldados, porque alguns, quando começou aquilo, sabe, aquela situação, tempestade, alguns acharam que podiam se jogar no mar para tentar sair e se salvar. E Paulo disse para eles, olha só, em Atos 27, 31, se vocês não ficarem no navio, vocês não poderão se salvar. Glória a Deus. Paulo falou, ei, ninguém pode sair daqui. Deus falou que todos vão chegar, mas não é para ninguém se desgarrar, porque a palavra de Deus é para que todos cheguem lá. Nós temos que obedecer o que Deus falou. A glórias a Deus. Então, toda promessa de Deus depende da obediência. E agora o que eles estavam querendo fazer? Estavam querendo matar os presos. Mas sabe, o centurião, que já tinha entendido que era necessário ser obediente àquilo que Deus estava falando, que era para que todos seriam salvos, então ninguém deveria morrer. Ele tinha entendido isso. Ele falou o seguinte, ei, ninguém vai matar o presidiário nenhum aqui. Olha agora, nós estamos vendo que agora não tem mais jeito. O navio começou a despedaçar, mas olha lá, está perto a praia. Então, quem souber nadar, agora sim, pode se jogar. Se joga no mar, porque o navio está se despedaçando. Se joga no mar e nada até a praia. Quem não souber nadar, pega alguma coisa do navio, alguma madeira, algum pedaço do navio, se apoia nessa madeira e tenta chegar lá. Por quê? Porque ele entendeu o que o Paulo falou, que ninguém ia morrer. Glória a Deus. Glória a Deus. E olha, ninguém pode frustrar os planos de Deus na minha e na tua vida. Aquilo que Deus fala, acontece. Se nós estivermos debaixo da obediência, aquilo que Deus fala, vai acontecer. Louvado seja o nome do Senhor. E diz a palavra do Senhor que todos chegaram na ilha de Malta. Eram 276 pessoas naquele navio. E todas aquelas 276 pessoas chegaram na ilha de Malta. Glória a Deus. Nadando, segurado em algum pedaço do navio, não importa, mas todos chegaram na ilha de Malta, assim como Deus falou. O navio se despedaçou, mas nenhuma vida se perdeu. É o que Deus tinha dito e foi o que aconteceu. Louvado seja o nome do Senhor. E agora já passou toda aquela tribulação. Agora eles já estavam seguros na ilha de Malta. Glórias a Deus, aleluia. Então agora é só relaxar, né? Agora pode descansar. Agora é só vitória. Não é assim. Não é assim. Foi assim quando nós estávamos nas trevas e viemos para a luz. Não teve mais problema nenhum nas nossas vidas? Não. A gente saiu daquela situação difícil que estávamos nas trevas, viemos para a luz, mas na vida tereis aflições. Aleluia. Então, quando você alcançar uma bênção, não pensa, agora eu já posso baixar a guarda, não preciso mais orar, já consegui, já conquistei, não preciso mais jejuar, não preciso mais ler a palavra. Não faça isso.
Continua na vigilância, continua na oração, continua na leitura, continua no clamor. Verdade. Aleluia. Sabe por quê? Porque o inimigo, assim como já foi dito hoje, ele não brinca, não. Ele não deixa de ser inimigo, em nenhum momento. E nós somos o alvo, entenda isso. Nós que somos servos de Deus, somos o alvo dele. Olha o que aconteceu. Tinha 276 pessoas no navio. Mas aquela víbora, ela atingiu quem? Paulo. Ela atingiu Paulo. 276 pessoas. Justamente ele, Paulo, é o que a víbora atacou. Por quê? Paulo era o alvo. Eu sou o alvo, você é alvo do inimigo. E entenda também uma coisa. Se fosse uma cobra grande, né? Se fosse uma... Não entendo muito bem, mas se fosse uma jiboia, né? Ou uma cobra grande, ele ia ver, não é verdade? Ele ia ver. Ele não ia nem chegar perto. Só que era uma cobra pequena, que estava misturada nos gravetos, mas ela era venenosa. Sabe o que eu vejo aqui? O inimigo muitas vezes ele age assim, com sutileza, né? Ele não chega colocando algo que você vê e você se afasta. Não, ele chega com coisas sutis. Sabe, tem nada a ver, tem problema. Pode ir, que isso aí não tem problema. Isso não tem nada a ver. É assim que ele vem, com coisas sutis, que parece que não tem nada a ver, com pequenas situações. Aleluia. Mas aí quando você percebe, existe um grande mal ali que você não viu e que te atacou. Por isso que nós temos que estar sempre vigilantes. Por isso que nós temos que estar sempre vigilantes. Glórias a Deus. Aleluia. E mais do que isso, por isso que nós temos que estar sempre revestidos. Aleluia. Glória a Deus. Sempre na presença de Deus. Por isso que nós temos que estar sempre ao lado do Senhor. Por isso que nós temos que estar sempre debaixo da sombra do Onipotente. Nunca nos afastarmos do esconderijo do Altíssimo. Oh, glórias a Deus. Porque, aleluia, porque se o inimigo tem nós como alvo, Deus nos tem como menina dos seus olhos. Deus nos tem como aquele que não toca nele. E Deus não permite, aleluia, que nada, que o inimigo venha contra nós para fazer o mal. Se nós estivermos assim, na direção do Senhor, sendo guiados por Deus. Olha o que diz Marcos, capítulo 16, versículos 17 e 18. Estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará dano algum. Glória a Deus. E porão as mãos sobre os doentes, e esses ficarão curados. Aleluia, glórias a Deus. Então, quando nós estamos assim, revestidos do poder de Deus, cheio da presença de Deus, o inimigo ele não vai ter poder sobre nós. Glórias a Deus. E nós estaremos prontos para o Senhor nos encher, para o Senhor nos usar. Glória a Deus. Glórias Verdade. a Deus. Oh, glórias a Deus. Aleluia. E nós vemos que isso aconteceu também. Além desse livramento que Deus deu para Paulo, nós vemos que no capítulo 28, versículos 7 a 9, diz: próximo dali havia uma propriedade pertencente a Públio, que era o homem principal, como se fosse o prefeito daquela ilha. E ele nos convidou a ficar na casa dele. E por 3 dias, bondosamente nos recebeu e nos hospedou. O seu pai estava doente, acamado, sofrendo de febre e desinteria. Paulo entrou para vê-lo e depois de orar, impôs-lhe as mãos e o curou. Glórias a Deus. Aleluia. Olha só como é bom a gente estar assim, revestido na oração. Aquele homem estava doente. Paulo foi até lá e pôs as mãos sobre ele, orou ao Senhor e ele foi curado. Aleluia, glórias a Deus. E no versículo 9, no versículo seguinte, diz que quando aconteceu isso, os outros doentes da ilha vieram e todos foram curados. Aleluia, glórias a Deus. Sabe, Deus está falando de conosco. Ei,
busca os dons, glórias a Deus. Se achegue mais ao Senhor na oração, na palavra, se dedique a Deus, aleluia, em todo o tempo, aleluia, esteja revestido com as armas espirituais que Deus te entregou, aleluia, glórias a Deus, oh, glórias a Deus. Se entregue à oração, se entregue à leitura da palavra, se achegue a Deus, Ele vai se achegar a você. Peça a Ele, clame por dons e Ele vai te entregar. A palavra de Deus diz que aquele que pede, aleluia, recebe. Aquele que bate, a porta se abre, aleluia. E Deus jamais vai te negar os dons espirituais quando você pede a Ele, aleluia. E Deus, Ele quer te usar. Hoje nós vimos que Deus tinha propósito na vida de Paulo, e os propósitos de Deus se cumpriram. Deus tem propósito na minha e na tua vida, e esses propósitos vão se cumprir se nós continuarmos assim, buscando a presença do Senhor e fazendo a vontade dEle. Amém? Então se disponha a servir a Deus. Busque ao Senhor em todo o tempo e de todo o teu coração. Amém, igreja? Se coloca de pé, glória a Deus, glória a Deus. Vamos orar e agradecer a Deus por essa palavra. Pai amado, Deus Santo, nós te agradecemos, Pai, por esta palavra, Pai, onde hoje o Senhor nos ensinou, Pai, que nós precisamos estar firmados naquilo que o Senhor nos diz, aleluia, na tua palavra, nas tuas promessas, Senhor. Precisamos nos dispor a fazer a tua vontade, porque o Senhor quer nos usar, que nós estejamos assim, meu Deus, aleluia, aleluia, assim como disse o profeta Isaías: eis-me aqui, usa-me a mim, glória a Deus. Que nós estejamos a cada dia, Senhor, buscando ainda mais a tua presença, nos revestindo com o teu poder, porque o Senhor tem muito para fazer nas nossas vidas e também através das nossas vidas. Que nós nunca percamos a fé, que nós sempre estejamos com a nossa esperança renovada em Ti, Senhor, porque o Senhor é poderoso, aleluia, para fazer muito mais do que nós pedimos ou pensamos. Pai, abençoa o Teu povo, Senhor, oh Deus Santo e maravilhoso, nos reveste, aleluia, e nos fortalece cada dia mais na Tua presença, Pai. É o que nós te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. As palmas louvam o nome do Senhor. Glória a Deus.